Porque para formar o corpo, você precisa da função e da atuação, do movimento dos 5 ministérios. O problema é que nós vamos andando separado. Hoje nós temos igreja na mão do pastor, temos igreja na mão do apóstolo, temos igreja na mão do profeta, temos igreja na mão do evangelista. E é muito, a gente que anda no Brasil, você percebe? Quando a igreja está na mão do evangelista, ela tem campanha todo dia, porque o evangelista é um ganhador, ele quer ganhar alma. Então todo dia ele tem uma coisa, ele tem água do Jordão, ele tem óleo de Israel, ele tem trigo, ele tem sal do Mar Morto, ele quer fazer, e ele não faz isso por maldade, é a ferramenta que ele usa. E os ossos falam do evangelista, é aquele cara que a Bíblia diz que quando Ezequiel profetizou houve um grande barulho. O evangelista é barulhento, porque às vezes ele não é só evangelista, ele é evangelástico, né? Quando é um copo d'água, ele diz que é um oceano, né? Você ouve ele falar, você pensa, meu Deus, ele tem o dom do crescimento, né? Ele tem o dom da multiplicação, então ele vai aumentando. Você pergunta, como é que estava o culto? Estava bom. Como é que tinha gente? Milhares e milhares de pessoas. Não tinha às vezes milhares de pessoas, tinha 200 pessoas, mas é que ele vê grande, e não acuse ele é profético. Mas só que você sabe quando você está na igreja do evangelista. E o terrível é quando o evangelista quer dirigir a igreja sozinho. E aí depois dos ossos veio os nervos. O nervo fala do mestre, porque o mestre é o que dá sentido para os movimentos. O nervo é o mestre, é o que liga uma coisa na outra. O mestre, ele pega uma vírgula, ele prega o mês inteiro numa vírgula. O mestre, a gente que viaja, a gente percebe quando está na igreja de um mestre, porque no domingo à noite ele quer falar sobre o cavalo amarelo de Apocalipse. Quando a igreja está cheia de visitantes, ninguém entende nada do que ele está dizendo, e ele diz, amém, queridos, todo mundo diz, ai, amém, graças a Deus. E ele diz, já vou terminar, todo mundo, aleluia. Porque o mestre, ele acha que todo mundo está entendendo como ele está entendendo. E ele fala com entusiasmo, amém. Todo mundo diz, porque ele é o mestre. E é terrível quando o mestre quer dirigir a igreja sozinho. Ele transforma a igreja numa escola bíblica. Ele não respeita o movimento também dos outros. Só que depois ele falou da carne. A carne fala do pastor, porque o pastor é o que mais entra na carne. O pastor, ele é meio bipolar. De manhã ele está fazendo um velório, está chorando, dizendo, que dia terrível, irmãos, aleluia. De noite, com o mesmo terno, ele está celebrando um casamento, e todo mundo que estava no velório também foi convidado para o casamento. E aí de noite ele está, que dia abençoado, queridos, aleluia. Aí o pessoal diz, ué, e o pastor, ele tem algo. Você sabe quando você está na igreja de um pastor, porque o pastor não tem medo do diabo, ele tem medo de outro pastor quando vem congregar com ele. Diga para o irmão que está do seu lado, vai-te embora que é melhor. Vai-te embora, meu irmão, fala para ele. O pastor, quando alguém diz, pastor, tem um pastor aí que quer congregar com a gente, é pastor também? E o pastor, ele não deixa às vezes a igreja crescer, porque ele tem medo que aquilo saia da mão dele. Alguém diz, pastor, tem um prédio maior. Não, vamos ficar aqui só nós. Não é tempo de crescer. Ele não quer crescer. Só que depois ele profetizou a pele. A pele fala do apóstolo. O apóstolo, ele cobre as imperfeições do corpo. E você sabe também quando você vai na igreja de um apóstolo, porque você chega lá, tem um horário marcado com ele, e alguém diz, o apóstolo está viajando. Mas ele não chegou ontem. Mas já foi de novo. Mas eu marquei com ele, ele esqueceu. E
depois ele profetizou ao Espírito. O Espírito fala do profético. A igreja na mão do apóstolo é terrível, porque o apóstolo não para em casa, ele não consegue apacentar ninguém. O pastor consegue, mas só ele, ninguém mais pode. Ele ainda diz que as minhas ovelhas, ele quando encontra a gente diz: tem uma ovelha minha lá contigo. Tem uma ovelha minha que está lá contigo. Eu digo: é sua, é? Não, se eu quero, devolvo agora. Eu pensei que era de Jesus, mas tudo bem, pega de volta. E depois ele profetizou ao Espírito. E o Espírito fala do profético. E você sabe quando está na igreja de um profeta, porque do lado do púlpito dele tem uma mesa com óleo de Israel. Ele tem um chofar, ele tem um quepá, ele tem trigo, e ele está assim, ele está no culto, ele está assim, irmãos, um mistério aqui. Pronto, acabou, o esboço dele já foi. É mistério. Aí você pergunta: e aí? Não, agora não, é mistério. Então, mistério. O culto dele é uma salada de fruta, porque ele começa comendo uma coisa e daqui a pouco ele termina outra. E aí você nunca consegue gravar um DVD com o profeta. Porque quando você põe a mensagem, irmão, como é que os profetas aqui da casa, às vezes eles estão pregando, eles vão perguntar para os meninos, perguntam: como é que eu ponho o título do DVD? Eles perguntam para o pastor Luiz, pergunta: tem alguma coisa errada nisso? Claro que não, desde que eles não estejam separados, porque não se forma um corpo com um ministério só.